Banco Central decidiu reduzir a taxa básica, Selic, em meio ponto percentual. O juro base caiu de 11,75% para 11,25% ao ano. Entendeu nada? Eu também não. Ana Rebeca Passos, bom dia para você. Vamos chamar a nossa economista Ana Rebeca Passos para esclarecer a apresentadora e os ouvintes. Bom dia. Olha, se depender de mim para você entender de economia, o brasileiro está literalmente ferrado. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Olha, quando se fala em juros, né, o brasileiro já pensa assim, meu Deus, vou pagar mais o quê? Não é? Vou ter prejuízo no bolso em mais o quê? Bom, a taxa Selic, ela é importante, né? Ela influencia na vida do brasileiro, mexe com a economia do país. Falou em juros, a gente está no meio. Mas, como eu não sou especialista em economia aqui na Rádio Cidade, a gente convidou um especialista, doutor em finanças, para nos explicar, não é? Primeiro, por que o Banco Central decidiu reduzir a taxa para 11,25% ao ano. Ele explica também, não é, o que foi que aconteceu para que ela permanecesse baixa, isso referente a 2022, que a taxa era de 10,75% ao ano, mas permaneceu baixa mesmo em 11,25%, porque antes era de 11,75%. Esse cenário a gente vai tentar explicar agora com o Ricardo Galvão. Acompanhe. Ricardo Galvão, doutor em finanças, explica pra gente, Ricardo, por que fechou nessa porcentagem de 11,25% ao ano. Bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. Olá, Ana Rebeca, bom dia para você, bom dia para todos que nos ouvem. Por que a Selic fechou nessa taxa? Bom, o Banco Central tem um comitê, um grupo de pessoas que se reúne a cada 40 dias, e eles têm uma reunião de 2 dias. Tem a reunião do primeiro dia e a reunião do segundo dia. No primeiro dia, eles observam os dados e informações, e eles têm modelos matemáticos que eles vão incluir essas informações. A partir dessas informações, eles chegam numa taxa desejada, que a gente chama de taxa Selic. Então, basicamente, essa taxa ficou desse jeito porque é fruto dessa análise, dessa reunião e desses modelos matemáticos que são utilizados. E, Ricardo, como a taxa Selic influencia na vida do brasileiro? A taxa Selic, ela faz muita diferença na vida do brasileiro, mesmo quem não sabe sequer da existência dessa taxa. O que acontece? A taxa Selic é a taxa que o governo paga a própria dívida. Então, diferentemente do cidadão que vai até o banco e o banco diz quanto é que cobra, o governo, ele mesmo diz quanto é que ele vai pagar. E essa taxa que ele vai pagar a quem emprestar ele se chama taxa Selic. Aí, basicamente, a pergunta que vem é por que ele não paga uma taxa bem baixinha? É porque essa taxa é utilizada para controlar a inflação. Então, todas as vezes que a inflação estiver alta, o governo vai aumentar a taxa e ele vai frear a economia com essa taxa. Então, na vida do cidadão, uma Selic mais alta implica em financiamentos mais caros. Então, você não vai ter tantas ofertas de financiamento no automóvel, na motocicleta, na sua residência, para financiamentos diversos. Até compras nas lojas, os prazos serão menores para pagamento, vai se dividir em menos vezes. É basicamente isso. Então, na vida do cidadão, faz muita diferença a taxa Selic, porque uma taxa Selic mais alta implica em um financiamento mais caro e, consequentemente, a gente consegue gastar menos. Não dá para gastar tanto quanto dava antes. Nas empresas também, as empresas vão investir menos, então vai frear a economia. Então, você deve perguntar, mas por que o governo freia a economia? Para controlar a inflação. Não tem nenhum outro método para controlar a inflação? Tem, se o governo gastasse menos, mas a gente sabe que político gastar menos é algo bem difícil de se verificar. Por isso que a taxa Selic faz tanta diferença na nossa vida, por isso que a taxa Selic está alta, porque o propósito é controlar a inflação, e essa taxa está baixando porque a inflação foi controlada. Agora que a inflação é controlada, o governo vai baixar essa taxa aos poucos, que é o que está fazendo agora, e
Se a inflação subir de novo, sobe a taxa de novo. Se a inflação se mantiver baixa, a taxa fica baixa. E qual era a expectativa do governo de fechar em quanto a taxa Selic? Os analistas sempre têm algumas expectativas para a taxa Selic. Às vezes o governo contraria essas expectativas, às vezes segue essas expectativas. Mas nesse aspecto de como deveria estar, basicamente a gente não precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa ver é se a inflação está controlada, a Selic tende a cair. Se a inflação está subindo, a Selic tende a subir. É basicamente isso. E por último, o Ricardo Galvão, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o Banco Central ele faz projeções para o futuro. Então, essas mudanças na taxa serão sentidas de fato na economia em quanto tempo? Uma alteração na taxa Selic demora de 2 a 3 trimestres para ter efeito. Então, se o governo agora, no mês de janeiro, fevereiro, começa a alterar essa taxa, daqui a 6 a 9 meses é que a gente vai ver diferença prática. Então, o governo tem que estar, o Banco Central, na verdade, tem que estar sempre olhando à frente. Ele está preocupado em controlar ou baixar a taxa lá para o final do ano. Então, o efeito da alteração da Selic agora vai ocorrer lá no terceiro trimestre desse ano. Ricardo Galvão, doutor em Finanças, obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Ana. É uma grande satisfação poder conversar sobre esse tema e eu desejo uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana para todos. Pronto, melhor explicado não existe, né? O Ricardo trouxe para a gente aí, pontuou muito bem, de fato, como a taxa Selic influencia na vida do brasileiro, não é? E a gente só vai sentir realmente na economia lá no terceiro trimestre, então a gente tem que ficar preocupado, né? Acompanhar o cenário, até porque nós somos consumidores, não é? A gente precisa consumir, a economia do país precisa gerar e girar, não é? E a gente tem que acompanhar, porque o que a gente gasta em algumas situações, não é? Se você divide, por exemplo, parcela alguma compra, tem muitos juros ali. Como ele colocou, enquanto a taxa está diminuindo, não é? E a inflação está tentando ser controlada pelo governo, bate no nosso bolso de certa forma. A gente tem que parcelar menos, gastar menos, se os juros forem altos. Então a gente continua acompanhando, né, Renata, o cenário econômico do país, mas é guerra de todo o governo tentar baixar a inflação, mas isso, de fato, né, nunca baixa mesmo, né? Mas eles tentam bastante, a gente continua acompanhando. Renata. Obrigada, Ana. Explicadíssimo. É bom, né?